De volta com o nosso estilo de vida ao vivo pela Amazonsat. E comer demais, de vez em quando, pode até ser considerado normal. O problema é quando comer além da conta passa do controle e começa a virar rotina. A compulsão alimentar pode ter caráter psicológico e é uma doença que merece atenção. Quem sofre com esse problema tem grandes chances de desenvolver inúmeras doenças. Fique por dentro. A gente vai tentar entender agora um pouquinho o que é compulsão alimentar, quais suas causas e os tratamentos necessários para realmente superar o problema. Eu recebo hoje aqui no Estilo de Vida a minha querida amiga Kelly Barbosa, nutricionista, que sempre está aqui com a gente, contribuindo, falando sobre a alimentação, que é um item essencial para a vida, né, Kelly? Bom dia. Muito bom dia, cara. Obrigada por você ter vindo novamente, viu? Eu agradeço o convite. Eu vou começar pela pergunta-chave. Eu gostaria que você explicasse, assim, de uma forma bem simples, para que a gente possa entender o que de fato é a compulsão alimentar. Bom, compulsão alimentar é uma doença e você falou no comecinho que ela também tem ordem psicológica, psiquiátrica. E quando a gente come demais, pode até ser normal, mas quando você passa a comer incontrolavelmente, você perde o controle sobre determinado tipo de alimento, não precisa ter um específico e às vezes num tempo menor do que seria normal para qualquer outra pessoa. E quando isso passa a se repetir, pelo menos assim 2 vezes por semana, num período de 6 meses, já é considerado compulsão alimentar. Então você tem uma desordem, uma compulsão na hora de comer, seja lá o que for. Porque a diferença é que quem de vez em quando come além da conta é porque está achando aquele alimento muito bom, uma delícia, e aí vai comendo e depois acaba se sentindo um pouco mal. Isso daí é considerado aceitável, normal. Comum, comum isso acontecer. O problema é quando realmente é incontrolável e não é aquele alimento específico, aquela receita, aquele prato. É qualquer tipo de alimentação, qualquer tipo de produto. Isso mesmo, inclusive é individual. Né? Por exemplo, festas de final de ano, uma festinha de aniversário, tem alguma coisa que você gosta muito, você come, você come porque você está gostando. Mas aí você só vai voltar a acontecer isso novamente na próxima festinha ou no próximo Natal, enfim. Quando você encontrar de novo aquele prato. Nem quer mais ver, já fica com aquela... Exatamente. Isso é considerado até comum, né? As pessoas tem na Páscoa, provavelmente alguém extrapolou aí na conta com chocolate. Mas aí passou os dias e você nem lembra mais disso, não é? Agora, compulsão alimentar, não. Aí você tem episódios frequentes, tanto que se coloca 2 vezes por semana pelo menos. Então tem gente que tem mais do que isso. De você, às vezes, come escondido e come alguma coisa, seja pão, seja pizza, seja chocolate, pode ser qualquer tipo, pode ser doce, pode ser salgado, e você come incontrolavelmente. A pessoa não tem controle sobre a quantidade que está comendo e às vezes ingere coisas assim, de, tipo 5.000 calorias naquele único momento, às vezes em menos de 2 horas, e tem aquele momento de compulsão. E depois tem um sentimento muito ruim de culpa. Pois é, isso que eu já ia te perguntar. O que a pessoa sente na hora que ela está comendo, incontrolavelmente, e o que ela sente depois que ela termina de comer? Então, quando tem esse momento marcado, que é o fim, né, de você... quando você parou de comer, às vezes a pessoa para de comer porque realmente não cabe mais nada. Às vezes chega ela até... já tá assim... Já acabou o espaço no estômago, entendeu? Às vezes chega até a vomitar porque já não cabe mais nada no estômago. Então, existe isso e a pessoa realmente se sente culpada. Por isso, é uma doença de ordem psicológica, psiquiátrica. Tem culpa. Não necessariamente vai ter depressão, mas pode ter depressão envolvido no processo, mas a pessoa vai ter esse sentimento de culpa. E é bom diferenciar, Carla, compulsão alimentar de anorexia nervosa, de bulimia nervosa. Essa era a minha próxima pergunta. De compulsão, né?
Então, são desordens alimentares, são transtornos alimentares que cada um vai ter uma característica. E provavelmente que você que está ouvindo pode ser que se encaixe em algum quadro desse. Então, é importante buscar ajuda. E qual a diferença entre a bulimia e a compulsão alimentar, Kelly? A bulimia geralmente acontece com compulsão. Então, tem um momento de compulsão. Aí, quando acaba, tem um momento de culpa. Primeiro ele come descontroladamente, aí ele se sente culpado e ele precisa achar um mecanismo compensatório para aquele excesso de ingestão. Isso é a bulimia. Então ele pode ou fazer um monte de exercício físico, ou então passa as próximas 48 horas, os próximos 2 dias só com fruta ou em jejum. Ou então, bulimia nervosa provoca vômito ou toma algum remédio laxativo. Então, ele ajusta um mecanismo compensatório para o excesso de calorias, de alimento que ele ingeriu naquele momento de compulsão alimentar. Isso é a bulimia. Já apenas a compulsão alimentar, que a gente chama de periódica, que isso vai acontecer, mas não vai ter essa compensação do excesso de caloria ingerido. Vai ter a culpa. E vai ter o descontrole periódico. Então, às vezes, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tem gente que tem praticamente todos os dias. Vai ter esse momento de comer compulsoriamente. Há relatos até que contam que geralmente isso acontece mais para o final do dia. Mas sempre há uma culpa por trás. E às vezes as pessoas fazem isso escondido. Então, elas se escondem para comer, abrem a geladeira e ficam por lá mesmo, abrem o armário e ficam por lá mesmo, não deixa que as pessoas vejam que está comendo tudo. Não é um bombom que ele come da caixa, ele come a caixa inteira, às vezes mais de uma caixa de bombom. Então, é um momento que ele não tem controle e depois ele só sente aquela culpa e é óbvio, ganha muito peso com isso, né? E é uma doença mais frequente em homens ou mulheres? Tem como diferenciar? Tem nos 2 sexos, tem em todas as raças. Então, assim, não tem uma prevalência. Nem idade? Nem idade. Na compulsão alimentar, nessa periódica. Geralmente, a bulimia vai estar mais nos jovens, né? Vai ter uma prevalência mais em jovens, a anorexia também. E, às vezes, vai estar ligado muito com o tipo de profissão. Uma vez a gente até chegou a conversar sobre a anorexia. E, geralmente, pessoas que precisam ter o corpo magro, então, leva mais para algum tipo de profissão, modelo, bailarino, uma pessoa que faz equitação, que precisa ter trabalha com a imagem e aí acaba distorcendo essa imagem, que a anorexia nervosa é isso, essa distorção de imagem. Então, encaminha para essa área. Já a compulsão alimentar periódica não pode acontecer com qualquer um. E é uma doença de caráter psicológico, né, Isso. Kelly? A gente entende que a pessoa ela sente prazer, ela está preenchendo algum vazio, Isso. mais ou menos, naquele momento que ela está incontrolável, comendo descontrolável. É inexplicável. Ela não consegue explicar. Ela só sabe que ela não tem controle sobre aquele momento de compulsão. Então, naquele momento que ela está comendo, ela está se satisfazendo. Depois que ela termina de comer, vem a culpa. Exatamente. Mas ela não processa, não consegue... Não tem um mecanismo compensatório. E não consegue também parar. Sozinha? Dificilmente consegue. E como é que ocorre o processo do tratamento, então? Bom, a primeira coisa é a pessoa identificar esse problema nela. Identificando esse problema, até porque a culpa ajuda a identificar. Ela se sentiu culpada por estar comendo demais e várias vezes, de repente, já está ganhando peso. Então, isso já consegue fazer com que a pessoa perceba, eu tenho um problema. A segunda parte é buscar ajuda profissional. Então, entra o psiquiatra, entra o psicólogo e entra o nutricionista. Na verdade, é uma banca multidisciplinar, multiprofissional, onde vai entrar várias partes para ajudar essa pessoa. Por isso, o psiquiatra e o psicólogo é preponderante. É uma doença que alcança principalmente a população obesa ou não? Pois é, às vezes, a maioria dos casos, o obeso se torna obeso por aquilo,
Ou a pessoa já é obesa e vai ficar mais obesa ainda porque está ingerindo grandes quantidades realmente de alimento. Para você ter uma ideia, digamos assim, que na população tenha uns 2 a 5% de pessoas que têm compulsão alimentar. Entre os obesos, isso aumenta para mais ou menos 30, 35, 40%. E entre as pessoas, entre os obesos que precisam, que chegam ao procedimento que é a cirurgia bariátrica, que é a redução do estômago, gastroplastia, às vezes chega a 50% dessas pessoas que vão fazer essa cirurgia são pessoas que têm compulsão alimentar. Tem algum tipo de transtorno, mas principalmente, transtorno alimentar, mas principalmente a compulsão. Por isso engordaram tanto, né? Porque tem esses momentos. Foi o que eu te falei, tem gente que consegue às vezes 5.000 calorias em 2 horas, assim, que é o que você consumiria quase que em 3 dias. E né? como que a pessoa começa, Kelly? Existe o problema de caráter psicológico, mas como é que dá o processo? A pessoa não tem a compulsão alimentar? Como é que se dá esse processo? Pode ser que se desencadeie, que assim, o start seja de algum problema psicológico, algum momento uma dificuldade. Que acaba descontando isso na comida. Pode ser, mas também tem relatos que dizem que começa do nada, não tem uma etiologia formada a respeito. Provavelmente então, assim. A gente entende que ainda é uma doença que ainda está sendo investigada. Ainda existem pesquisas para chegar a alguma conclusão. E é uma área extremamente assim, psicológica, psiquiátrica. Então, essa vertente do psiquiatra, ela é bem mais firme, né? O nutricionista vai ser um ajudante neste tratamento. Pois é. E como que entra a parte nutricional? Porque por mais que exista, por mais que seja uma doença de caráter psicológico, se a pessoa está ali comendo descontroladamente, compulsivamente, isso vai gerar prejuízos para a saúde dela, né? O corpo. Quais doenças essa compulsão alimentar, esse ato de comer descontroladamente pode gerar na pessoa? Bom, o ganho de peso, às vezes a pessoa com compulsão alimentar não procura o psicólogo ou o psiquiatra, procura primeiro o nutricionista por causa do ganho de peso. Sim. E não por causa da compulsão. De repente não identificou aquilo como um problema. Durante a anamnese, a nossa conversa com o paciente, a gente verifica que tem alguma coisa errada. Ele, nossa, doutora, tem uma hora do dia que eu não consigo. Eu tenho como tudo que tem na minha frente. Determinada hora do dia, Kelly, geralmente... Pois é, nos pacientes que a gente recebe, geralmente eles falam, nossa, quando é o final da tarde, não adianta. Ou então, se acontece de partes da manhã, é a parte do dia onde não tem ninguém por perto. Porque esse sentimento de culpa faz com que se esconda para que na hora de você for comer. Então, às vezes, formas de bolo desaparecem, entendeu? Então, assim, tudo que vem na frente come rápido mesmo. Aí entra o nutricionista, identificar isso e a hora que identificou, fala, olha, você além do nutricionista, você também vai precisar de uma ajuda do psiquiatra, do psicólogo. Porque tem coisas que vão além realmente da vontade, da própria vontade. Eu preciso ter vontade, é verdade, eu vou ter a vontade, mas eu também vou precisar de uma ajuda, às vezes até medicamentosa. Já chegaram aqui perguntinhas pra gente. Ramona Costa, do bairro São Jorge. Até a gente já comentou, quem tem compulsão alimentar tem necessariamente problemas emocionais? Sim, né, Kelly? É um problema psicológico, psiquiátrico isso. Soraya Souza, do bairro Aleixo. Compulsão alimentar é mais comum em pessoas de idade avançada, depois dos 40, por exemplo? Foi como nós falamos, não tem uma idade definida para compulsão alimentar periódica. Não tem uma idade que vai dizer, essa é uma idade que tem mais prevalência, né? Tem como falar, Kelly, quanto tempo mais ou menos leva o tratamento e quais são as chances de cura mesmo, de superação desse problema? É um trabalho multidisciplinar, como você já falou, e é um trabalho lento, assim, demorado, delicado?
Isso vai depender da resposta de cada pessoa, é individualizado. Assim como o tratamento psiquiátrico pode ou não entrar com medicação, o tratamento psicológico vai depender a conduta do psicólogo, vai depender da resposta que a pessoa vai dar para ela, né? Como que vai reagir ao tratamento. A mesma coisa o tratamento nutricional. Essa ajuda nutricional vai depender de cada pessoa, de cada paciente. Então, vai ter níveis que vai precisar sim de medicamento, e isso já vai ajudar a própria ansiedade do paciente diminuindo, já ajuda também a parte nutricional, como também vai ter assim, intensas doses de nutrição, de trabalho da nutrição para que seja ajudado. Dicas, mais dicas. E sabe que quando a gente fala individualizado, muitas pessoas falam, nossa, você me deu aí 10 dicas, dessas dicas aqui me ajudou mesmo foi essa, que não foi a que ajudou outra pessoa. Então é extremamente individualizado. Nossa, essa daqui deu super certo comigo, está me ajudando bastante. Já para outra pessoa já não vai ter o mesmo apelo, a mesma adesão. Então é muito individualizado, principalmente o tratamento nutricional. Mas eu tenho certeza que os outros, o psicológico e o psiquiátrico também. Uma dúvida muito frequente é se você vai tratar um paciente que tem esse descontrole, que sofre com a compulsão alimentar, como que você vai criar um cardápio para que ele possa seguir, para que ele tenha as suas necessidades sanadas e ao mesmo tempo seja um cardápio saudável? É um pouco complicado, né, Kelly? Pois é, esse é o desafio da nutrição. Então, essa é a parte onde a nutrição entra. Tem uma reeducação alimentar, mas não é uma reeducação alimentar como a gente faz com outras pessoas que não têm esse problema. Só querem perder peso. Exato. Ou vai melhorar, sei lá, o perfil lipídico no corpo, está colesterol alto, está com triglicerídeo alto. Então, é mais do que isso. É um outro tipo de reeducação alimentar. Para a pessoa que tem compulsão alimentar, não adianta falar para ela quais são os alimentos saudáveis, quanto que você tem que comer no dia, porque ela tem um outro tipo de problema. Então, nós vamos dar um outro tipo de reeducação. São dicas especializadas para esse problema. Então, não é como a gente pode falar de dietas, inúmeras dietas que existem não adianta por aí, passar um cardápio. Já não vai funcionar para esse tipo de pessoa. Exatamente. Bom, então a compulsão alimentar realmente é um problema bem amplo, né, Kelly, que merece a atenção de vários profissionais da saúde para que a pessoa realmente consiga superar a doença. E como a gente falou, é uma doença que pode causar sérios prejuízos à saúde de uma pessoa. Pode, inclusive, levar alguém a óbito? É claro que são as consequências da compulsão, podem sim. Se o excesso de peso pode me trazer muitas complicações, a gente já sabe os problemas, os agravos da obesidade, que vão trazer outras doenças crônicas e pode sim resultar em até fatalidades, né? Quem tem o problema não percebe que tem. Ele vai perceber, porque ele vai perceber que tem alguma coisa errada. Mas é aquilo que você disse, pelo fato de estar ganhando peso. Pelo fato de estar ganhando peso, mas também pelo fato da culpa. Não é normal uma pessoa comer e sentir culpa. Se você está comendo, está sentindo culpa porque está comendo, não é normal. A gente come para satisfazer as necessidades do corpo. E, maravilhosamente, a natureza nos deu o paladar para, além de satisfazer as necessidades do corpo, também gostarmos daquilo, termos prazer com aquilo. Isso é maravilhoso. Você, como você diz, sanar algumas necessidades, isso é você suprir necessidade e ainda ter prazer com isso. Agora, quando isso está distorcido, aí eu tenho um problema. Você não pode sentir culpa comendo, não pode. Agora, quando você está sentindo culpa porque está comendo, então nós temos um problema. Se você identificou o problema, eu gosto de determinada coisa e eu sei que não faz bem para mim, então eu vou me policiar para não comer mais. Pronto, você tem consciência daquilo e vai fazer força para aquilo. Agora, quando é compulsório, que você não tem domínio sobre a razão, é compulsório, aí realmente você precisa de uma ajuda maior, que vai entrar sim com o psiquiatra, e o nutricionista vai ajudar com dicas nutricionais para lhe ajudar nesse problema. Exceto o medicamentoso, tudo vai focar para você precisa desconcentrar de uma coisa e se concentrar em outra. Se a sua compulsão é aquele bolo que está na tua geladeira, vamos pensar em outra coisa. Você vai
vai tomar um banho agora, vai tomar uma chuveirada e de lá você vai sair para passear com o seu cachorro. Você precisa se desconcentrar daquela sua compulsão e pensar em outra coisa, entendeu? Ok. Chegou uma pergunta bem legal aqui, que a pessoa não se identificou, mas quem teve compulsão alimentar e superou o problema, vai ter sempre, para o resto da vida, uma vigilância sobre sua alimentação? É importante. É importante. Por ser de uma ordem psicológica, psiquiátrica, então você sempre vai ter que ter esse controle. É claro que quando a pessoa até no momento da compulsão, quando você procura relaxar de alguma maneira e descentralizar o seu pensamento daquilo que é o seu foco de compulsão, então isso faz parte do tratamento também. A pessoa que está curada, ela realmente pode estar curada e nunca mais ter esse momento de tensão, de ansiedade a ponto de chegar numa compulsão alimentar. Mas pode ser que ela se mantenha em vigilância perene, aí por anos, por décadas. Pode ser, quais sim. Quais são as chances do problema retornar? É bem fácil, é um problema que é difícil de tratar e que quando se supera é difícil de voltar, é fácil de voltar a acontecer. Vai depender de como vai estar o seu estado mental. Vai depender disso. Por exemplo, se é uma pessoa que adquiriu essa compulsão alimentar, eu vou citar um exemplo de um paciente meu. Ele adquiriu essa compulsão alimentar na adolescência. Acho que tinha mais ou menos 15 anos. Dos 15 aos 21 anos, ele sofreu com isso, com a compulsão alimentar. Ele foi procurar ajuda aos 21 anos. Então, com 21 anos já tinha ganho de peso, já tinha, culpas por... Sempre, né, tendo culpa por comer, tudo. Então, nesse processo, depois que ele passou pelo psicólogo, que ele fez o tratamento com psiquiátrica, no caso dele não precisou de medicamento, e ele fez o tratamento com o nutricionista, ele se acertou, digamos assim, psicologicamente, ele manteve a vigilância só para saber, eu já tive esse problema, a partir daqui eu posso voltar ao problema. É como se fosse uma conscientização do quadro dele, mas nunca mais voltou a ter momentos de compulsão. Aí eu perguntei para o paciente, depois de uma consulta, assim, acho que 6 meses depois, e nem foi para falar sobre compulsão alimentar. Você nunca mais teve os episódios de compulsão? Aí ele falou, olha, mais ou menos há uns 2 meses atrás, teve um dia que eu sentei e aconteceu tudo de novo. Eu comi, passei mal, cheguei até a vomitar depois. Mas porque não foi provocado. Vomitou porque não cabia mais mesmo. Certo. Aí chorei bastante, falei, não, eu não posso voltar àquilo de novo. E depois não teve mais nenhum episódio desse. Então, é possível que tenha alguma recaída, mas quando você quando você tem consciência do problema, você sabe onde começa, onde termina, quais são as formas de ajuda. Se retornou a compulsão alimentar, e você acha que realmente não vai ter controle novamente sobre isso, você precisa novamente procurar os mesmos profissionais que te ajudaram da primeira vez. Ok. Bom, Kelly, muito esclarecedora essa entrevista. Eu tenho só a agradecer a sua participação novamente aqui no Estilo de Vida, viu? Falar de alimentação é sempre muito bom e trazer esse tipo de assunto à tona também faz a diferença. Você conhece alguém que está passando por esse problema, está percebendo, a pessoa ainda não caiu em si, ainda não teve, ainda não caiu a ficha, é bom procurar ajuda médica. É um problema que tem tratamento, que tem solução, que tem cura, mas é muito importante procurar ajuda de profissionais certos, profissionais sérios. E a Kelly está aqui pronta, né, para ajudar todo mundo. Com certeza. Bom, Kelly, obrigada mais uma vez, viu? Eu e a Kelly, a gente está vai ter umas novidades vindo por aí, né, Kelly? É verdade. E então eu agradeço muito sua participação novamente aqui no Estilo de Vida. A Kelly é uma pessoa que contribui sempre aqui com o programa, viu? Então, obrigada e fique à vontade para suas considerações finais. Eu acho que da parte da nutrição é importante outras dicas que nós já demos anteriormente. Evite ficar muito tempo com fome. Se tem alguma coisa que você acha que pode cair naquele erro, naquela compulsão, naquela comida que você gosta muito, evite comprar doces, evite comprar bolos, comidas mais calóricas. Evite o seu foco de compulsão e desvie os pensamentos para outras coisas. Então, vamos correr, vamos fazer exercício, desvia o pensamento do seu foco de compulsão. Acho que isso vai ajudar muito quem tem esse problema. Verdade. Obrigada, Kelly. Um ótimo dia para você. Muito obrigada.
Bom, e o estilo de vida vai para o intervalo agora, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e orientações para você. Até já.